Boa noite, igreja, amém? Amém. A paz. Vão se assentando aí, vão se organizando. Deixa eu beber um gole d'água. Glória a Deus. Como é que vocês estão, hein? Estão bem? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Fico feliz de estar aqui, trazendo a palavra essa noite. E, antes de tudo, vamos orar. Feche os teus olhos no teu lugar, calma teu coração. O Senhor é bom. Ele é bom. E é tudo sobre Ele. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Deus. A tua presença é doce, é suave. Jesus, como é bom estar diante da tua presença. Espírito Santo, eu oro para que essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração venha fazer sentido. Que em nome de Jesus não saia nada de mim mesmo, mas que saia diretamente do teu coração, Pai. Espírito Santo, eu me diminuo nesse lugar, Jesus, eu não tenho nada a oferecer, pelo contrário. Eu sou pecador, eu sou má, Jesus, mas o Senhor é bom e é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos te ouvir essa noite, nós queremos sentir o teu toque. Ah, Espírito Santo, nós queremos dar liberdade ao teu Espírito, Jesus. Eu oro para que, se algo levantar das trevas, nós repreendemos agora em nome de Jesus. As sementes serão lançadas e encontrará um solo fértil em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que o teu Espírito tenha liberdade nesse lugar, Jesus. Assim como eu ministrei antes, quebra toda a logística, Pai. Nós não queremos seguir uma logística, nós queremos ser direcionadas pelo teu Espírito. Nós queremos ser submissos a Ti e somente ao teu Espírito. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, glória a Deus. Abram aí comigo em Salmos 40. Vamos dar continuidade à palavra profética. Se você perdeu os cultos anteriores, vai lá no Spotify. O Senhor ele tem ministrado aos nossos corações sobre esses salmos. E talvez você fique um pouco desconexo. Então, depois você volta lá no Spotify, escuta as palavras que foram ministradas pelo diácono Jonas, pelo diácono Gustavo, pelo pastor. E depois vamos, no caso eu vou ministrar hoje, e semana que vem também vai ter uma profetisa dos céus ministrando aqui. Amém? Não percam. Salmos 40, todos abriram? Amém. Salmos 40. Versículo 16. A partir do versículo 16. Ou melhor, versículo 11. Vamos voltar um pouquinho. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não me negarás a tua misericórdia, Senhor. O teu amor e a tua fidelidade sempre me protegerão. Incontáveis são os problemas que me cercam. Preste atenção nisso. Incontáveis são os problemas que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram e já não consigo ver. Mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em livrar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Pula para o versículo 16. Senhor, 16. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Repita isso comigo. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Amém. Tu és o meu socorro e meu libertador. Não te
demoras, oh meu Deus, só até aí. Vamos dar continuidade, como eu falei, a palavra profeta. O Jamerson, ele trouxe uma palavra lá na virada do ano, e a gente está com essa sequência, e a palavra foi estabilidade. E quando o Jamerson falou isso para mim, na hora eu pensei, que loucura é essa? Porque se a gente fala de estabilidade, a gente pensa logo em quê? Agora vai ser só vitória. Agora vai ser só coisa boa. Vamos ter estabilidade no casamento. Vamos ter estabilidade financeira. Vamos ter estabilidade no nosso emocional. Vai ser só vitória. Só que quando ele falou isso, eu fiquei em choque. Porque eu disse assim, mas tá errado. Porque Deus falou comigo outra coisa, né? Aí ficou aquele choque. Eu disse, Deus falou comigo que pelo menos para mim, ia ser o ano da perseguição. Então tem que ter a ver com estabilidade, não tem nada a ver. E eu fiquei nesse choque. E aí ele foi me explicando. Ele foi me explicando que de fato era essa estabilidade, que não era estabilidade nas nossas emoções, não era nada disso, era uma estabilidade na rocha, que é Cristo. Amém? É uma estabilidade nele. Isso não significa dizer que a gente não vai passar por tempos difíceis, isso não significa dizer que a gente vai passar por momentos maus, mas isso significa dizer que em meio às perseguições nós estaremos firmados na rocha. E aí eu comecei a meditar nisso, principalmente sobre perseguição. O Gustavo ministrou semana passada sobre isso, e eu comecei a pensar, uau, vamos viver uma perseguição. Glória a Deus. Aí você pode falar, ela está doida. Como assim, glória a Deus? Porque quando a gente está sofrendo perseguição, significa dizer que alguma coisa está acontecendo. E antigamente nós sofríamos muitas perseguições. E a gente sempre fala nisso, né? Que quando a gente se converteu, principalmente quem era da lata de sardinha, que a igreja era bem pequenininha, tinha pouca gente. A gente sofreu perseguições. O Gustavo citou um exemplo, né, que aconteceu com a vida dele na semana passada. Aconselho você a ouvir a ministração para você entender o que eu estou falando. Mas a pergunta é, por que quando a gente vai falar de algo, a gente não fala de algo recente? Por que é só sobre o que aconteceu há 2, 3 anos atrás? Será que Deus parou de fazer? Será que Deus não nos dá mais experiências? Será que deixamos de viver experiências com o Senhor? Por que a gente não fala de algo que aconteceu ontem? Por que a gente não fala de algo que aconteceu hoje? Uma experiência chocante, alucinante, sobrenatural que a gente teve com o Senhor. Por que a gente sempre retorna lá dos primórdios? O que está acontecendo, igreja? E aí quando o Senhor falou sobre perseguição, eu falei, então é um tempo de avivamento. Agora a gente de fato vai começar, na verdade não começar, mas vai ter novamente essas experiências malucas e sobrenaturais que a gente tinha antes. Só que eu comecei a questionar o Senhor, o que é que tem de diferente antigamente e o que é que tem de diferente hoje, porque a gente não vive mais o que a gente vivia. E o Senhor me ministrou sobre isso. A igreja hoje se tornou um clube. Um clube onde as pessoas vêm aqui, pegam um culto, vão embora e saem do mesmo jeito. Por quê? Porque para ela a igreja virou um clube. Um ponto de encontro onde é tudo ok, onde a galera é legal, onde a comunhão é pós-culto, vamos comer na casa de quem? Mas o evangelho de cruz e de renúncia e de arrependimento já não existe mais. Por quê? Porque a igreja virou um clube. Onde você ser discipulado agora virou moda. Aí eu sou discipulado por Cicrano, mas e por Jesus você é discípulo de Cristo? Hoje a igreja virou um clube. Onde você quer ser servido, mas você não quer servir. E o Senhor me ministrou sobre isso em
tinha uma adoração. Teve uma adoração, tem poucos cultos, que eu estava super apática à presença, a verdade é essa. E sabe o que eu fiz? Nada. Eu não estava fazendo nada, eu não estava me esforçando, eu não estava adorando, eu não estava falando com o Senhor, eu só estava estátua. E o Senhor falou comigo e bradou no meu coração: você quer ser servida. Você não quer me servir, você não quer adorar, você não quer expressar sua adoração, pelo contrário, você quer ser servida. As músicas têm que ser as músicas que você quer. A ministração tem que ser a ministração que você quer ouvir. Por quê? Porque a igreja virou um clube. E quando eu li esses salmos, eu comecei a entender o que o Senhor queria falar conosco. E eu fiz questão de trazer essa partezinha que fala várias questões a respeito de contrário de estabilidade. Porque se vocês lerem novamente, fala sobre problemas que cercam. O salmista fala que já não conseguem ver. Fala que o coração perdeu o ânimo. Mas fala também de um tempo onde há uma preocupação do Espírito. E deixa eu te colocar no contexto desse salmo. O contexto desse salmo é gratidão pelo que Deus fez, mas súplica pelo que Ele estava enfrentando. E eu vou ser mais profunda e trazer isso na sua vida. Nós precisamos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez, mas entendendo que a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar passando por processos e situações, passando por problemas, enfrentando tempos difíceis. E sabe qual é a chave para esse tempo que nós estamos vivendo? Quem quer saber diz amém? Amém. A chave para esse tempo que nós estamos vivendo, e talvez se você não vive, você vai viver, é: lembre-se. Isso foi o que o Senhor falou para mim. Nos momentos difíceis, lembre-se. Lembre-se do que eu já fiz. Lembre-se de onde eu lhe tirei. Lembre-se de tudo. Porque em tempos difíceis, o que é que a gente faz? Se desespera, a gente esquece. Mas a palavra do Senhor diz: lembre-se. Guarda essa chave para você, porque isso é importante para esse tempo que nós vamos viver. Lembre-se. Porque vai vir tempo difícil. Vai vir dificuldade. Algumas coisas Deus vai permitir que vivemos, que vamos viver, mas diante disso permaneça. E deixa eu te dizer, estabilidade não é vitória, é permanência. E esse é o tema da ministração de hoje. Estabilidade não é vitória, é permanência. Abra comigo aí, a gente vai usar bastante a Bíblia hoje, em João 6, versículo 60. João 6,60, quem achou? Amém. Diz assim: ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportar? Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhe disse: isso é motivo de tropeço para vocês? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem iria traí-lo. Ele acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, repitam comigo, muitos dos seus discípulos, amém, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão respondeu: Senhor, para que iremos?
tereis as palavras de vida eterna. Só bem. Jesus estava sendo duro. E algumas pessoas, ou melhor, discípulos, começaram a deixá-lo. Ou seja, meu querido, estabilidade não é sobre vitória. Estabilidade fala sobre permanecer. Só que o que acontece? As coisas apertam, a gente já quer, vazar. Muitos se dizem discípulos, mas não permanecem. E deixa eu te dizer, a estabilidade não fala sobre vitória, fala sobre permanecer. E no Evangelho, o difícil não é chegar até Jesus, é permanecer nele. Porque você tem acesso a Jesus. Mas o difícil é permanecer em Jesus. E a pergunta que eu quero te fazer essa noite: onde você está firmado? Onde os seus pés estão firmados? E isso vai definir como é que você vai terminar. E o Senhor me ministrou sobre algumas situações que vão se levantar na minha e na sua vida esse ano. E deixa eu te dizer, aperta o cinto. Faz assim, pega assim. Vamos lá, vamos fazer. Pega aqui, isso é o quê? Braço direito. Faz assim, Muito bem, aperta e segura, que a gente vai decolar. Situações se levantarão e não vão ser fáceis. Já vou dar um spoiler. Então aguenta aí, porque vem pedrada. Abre aí 1 Samuel, capítulo 17, versículo 21. Essa é a primeira situação que vai se levantar na minha e na sua vida esse ano. Se já não estivesse levantando. Primeira Samuel 17, 21. Amém? Amém. Diz assim: Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Pula lá para o versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Davi respondeu: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e fez a mesma pergunta. E os homens responderam-lhe como antes. Só que, para quem não conhece a história, Davi ele era pastor de ovelhas. Os seus irmãos eram homens fortes, guerreiros, estavam diante de Golias. Golias era um gigante. E Davi foi até lá levar alguns alimentos, algumas comidas, e ele começou a ver aquela situação. E ele começou a questionar o que está acontecendo aqui e tudo mais. E aí, Eliabe é o irmão mais velho de Davi. E quando Eliabe começou a ouvir Davi falando com os soldados, a palavra fala que ele ficou muito irritado e ele começou a perguntar: por que você veio até aqui? Você já começou a questionar Davi ali naquela situação. E ele ainda começa a meio que menosprezar. Porque com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que o seu coração é mau. Ele começou a tentar levantar falso sobre o que o coração de Davi tinha. Ele é mau. E aí a palavra fala que não só ele, mas outras pessoas começaram a fazer a mesma pergunta a Davi. Sabe o que isso nos ensina? Que Eliabes se levantarão na sua vida.
pessoas que irão desvalidar, pessoas que irão duvidar, pessoas que se levantarão para descredibilizar aquilo que você carrega. Eliabe se levantarão nesse tempo para levantar falsos sobre a sua vida. Eliabe se levantarão nesse tempo para tentar paralisar aquilo que você carrega. E deixa eu te dizer, talvez nesse cenário pareceu algo absurdo, mas algumas ofensas vão impulsionar você a viver o chamado de Deus para a sua vida. Amém. Esses Eliabes podem não ser só pessoas, mas também podem ser sobre a sua mente. Existem Eliabes não só no externo, mas no interno. Só que isso é um ponto para eu falar para depois, daqui a pouco. Mas pessoas se levantarão com esse intuito. A mulher de Potifar, por exemplo. José era governador antes disso, na verdade. Ele cuidava de alguns recursos. E a mulher de Potifar, que era o senhor dele, digamos assim, ela começou a se insinuar para ele. E tem um episódio da vida de José que ela de fato se joga dele e ele foge. Você já conhece essa história. E José ele sai como vilão nessa história, sendo que ele não tinha culpa alguma, pelo contrário, ele fugiu. Ou seja, levantarão falsos sobre você, perseguirão você, lhe descredibilizarão. Falei certo. E você vai precisar permanecer diante de tudo isso. Você vai precisar estar firmado na rocha. Pessoas irão falar mentiras, histórias que não são verdades. Pessoas te colocarão como vilão da história delas. Porque são pessoas amarguradas que só querem culpar alguém. Desde o princípio é dessa forma, minha gente. Desde o princípio existe essa troca de culpa, na verdade, querer responsabilizar alguém. É muito difícil alguém assumir sua própria culpa, sempre vai ter alguém para você culpar. E farão isso com você. Pessoas irão te culpar pelos seus pecados, irão te culpar pelo casamento delas, irão te culpar pela vida medíocre que leva, irão te culpar pelas quedas que ela levou. Pessoas irão te culpar. Vão querer destruir a sua reputação. E deixe que destruam. Porque o que Deus tem ao seu respeito é muito maior do que a sua reputação. Descréditos de coisas que você ouviu de Deus. Pessoas vão desacreditar daquilo que você ouviu do Senhor. Como assim? Como assim fulano vai casar? Sendo que talvez você ouviu realmente de Deus que era aquela pessoa. E as pessoas vão se levantar para dar esse descrédito. Eu estou falando de ouvir, tá? Não estou falando dos emocionados não. Se envolve ser uma palavra, eu estou falando de ouvir a palavra do Senhor. E pessoas se levantarão para desacreditar. Só que nem só de coisas espirituais isso vai acontecer. Isso de situações cotidianas. Uma falta de apoio em algo. Talvez você vai querer se mover sendo apoiado por algo. Eu quero ser apoiado pelos meus amigos, eu quero ser apoiado pelos meus pais, eu quero ser apoiado. Só que você não vai ser. O spoiler aqui, você não vai ser. E sabe o que Deus está fazendo com isso? Ele está fazendo com que você não necessite da aprovação humana. Você só precisa da aprovação dele.
Quantos estão entendendo? Você será muito. Eliabes vão se levantar na sua vida. Pessoas que querem paralisar o seu chamado. Pessoas que querem desacreditar daquilo que você carrega. Cuidado com os Eliabes. Continue ouvindo a voz do Senhor. Continue permanecendo naquilo que Ele te entregou. Mesmo que Eliabe se levante, mesmo que aquilo que você enxerga parece que faz sentido aquilo que aquela pessoa está falando, mas continue crendo naquilo que o Senhor te entregou. Amém? Lá em Neemias, não precisa abrir, eu vou ler aqui, só prestem atenção. Então ele disse: vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei isso, como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Esses 3 homens se levantaram para tentar paralisar aquilo que estava sendo construído. E tem projetos do Senhor que Ele vai te entregar. E você vai precisar permanecer. Você vai precisar avançar. Porque senão você vai ser influenciado e direcionado por vozes contrárias que irão se levantar. E sabe qual é a chave para tudo isso? Lembre-se. Lembre-se. Mais uma vez. Lembre-se do que Ele fez. Lembre-se do que Ele te entregou. Lembre-se. Porque Eliabe se levantará. Segunda coisa. A primeira coisa é: Eliabe se levantará na sua vida. A segunda coisa está lá em Gênesis. Abra comigo. Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 3. Amém? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ele, e ele também o comeu. A segunda coisa que o Senhor vai permitir com que passemos é crise de identidade. Crise de identidade em meio ao processo. Você vai enfrentar uma crise de identidade. Você vai começar a se questionar: quem eu sou? Por que eu nasci? Será que eu sou amado? Será que eu não fui o erro? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Tem sentido isso? A vida tem sentido? O que eu estou fazendo tem sentido? E você vai começar a se questionar sobre isso. E deixa eu te dizer, em meio a essas crises, Satanás ele vai se aproveitar para lançar dúvidas sobre você. De verdade, filha, não tem sentido. Filha não, né? Misericórdia. De verdade, não tem sentido.
De verdade, o que você está fazendo não é válido. De verdade, você foi um erro. De verdade, ninguém ama você. De verdade, você nasceu para ser um fracassado, uma fracassada. De verdade, você nunca vai construir uma família. De verdade, você nunca vai ser curado. De verdade, você é um erro. E Satanás, ele vai começar a alimentar isso em você de uma tal forma que, se você não estiver firmado na rocha, isso vai ser a sua queda. Você vai começar a acreditar nessas mentiras. Você vai começar a ter dúvidas. E você vai ser levado a uma desobediência. Porque a crise, ela não nos deixa ser movidos pelo Espírito. Mas a crise nos deixa ser movidos por aquilo que nós vemos. E o que vai ser lançado na sua cabeça, meu irmão, não é coisa do além, não é coisa que você vai estar vivendo. Porque é muito mais fácil a gente se perder em meio àquilo que nós enxergamos. Porque a gente não vai dizer, é coisa da nossa cabeça, a gente vai estar vendo aqui. E é nisso que Satanás vai se aproveitar. A palavra fala que a árvore era bonita. Você acha que uma árvore feia ia fazer ela cair? No mínimo ela dizia, eu cheguei, é Satanás. Só que ela viu que era bonita e aquilo atraiu ela. Dúvidas. E aí é como se fosse um Eliabe que se levanta. Só que não é um Eliabe externo. É um Eliabe que é dentro. É um Eliabe que é na mente. E de verdade eu acho que esses são os dos piores. Porque quando é um externo, você faz o quê? Você pode até sair. Tchau e bênção. Ficar aí falando sozinho, o problema é seu. Mas e quando é algo que nos persegue? Quando é algo que a gente não consegue silenciar? Parece que as vozes não param. Parece que está tudo acelerado. Meu Deus, e agora? Quem já passou por isso? Parece que você vai deitar no travesseiro e a mente fica... E você fica, eu só quero dormir. Será que faz sentido isso? Será que vale a pena passar por tanto sofrimento por Jesus? Momentos de crise, de identidade. Eu fico pensando em Davi, meu irmão. Davi, ele era rei já por unção, mas ele precisou servir a Saul, que era rei. Imagine só, na cabeça de Davi, eu vou ser ungido, eu fui ungido como rei, né? Samuel foi lá, mas eu estou aqui servindo a Saul, sendo que se Saul morrer, quem vai assumir o trono é Jonatas. Imagina a cabeça de Davi. Imagine se ele tivesse sido levado pelas dúvidas. Porque, como eu falei, o que é que ele estava vendo? O que era mais óbvio? Qual era a lógica? Qual era a lógica de Davi assumir um reinado? Não tinha. Por isso que Satanás, ele vai se aproveitar daquilo que você vê. E é por isso que o Senhor nos manda ser direcionado, nos manda andar por fé e não por vista. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Às vezes o que você tem vivido não vai fazer sentido. E deixa eu te dizer, isso não define quem você é. Ou isso não anula a palavra de Deus sobre a sua vida. Não vai fazer sentido. Não faz sentido eu ser pastora. Não faz sentido já você ser pastor. 2 jovens. Eu não pegava no microfone, minha gente. Eu era super tímida, não faz sentido. Mas nós não andamos por aquilo que faz sentido. Nós andamos por fé e nós andamos por uma palavra. Deixa eu te dizer, alguns de vocês estão andando por algumas circunstâncias que não estão fazendo sentido. Mas se você ouviu do Senhor, permaneça. Ele vai sustentar. Permaneça. Não tente buscar sentido, você não vai conseguir. Você só vai lutar contra ele. Você só vai dar lugar a mais dúvidas.
sentido você ter um chamado missionário para fora do país, você não sabe nem falar português direito, vai falar inglês, espanhol. Não faz sentido. Mas se essa palavra que o Senhor tem sobre a sua vida, permaneça, continue. As coisas do Senhor é louca mesmo, meu irmão. E é por isso que eu amo andar com Jesus, porque não precisa fazer sentido. Não precisa fazer sentido, só precisamos ouvir. Porque Ele sabe o que é melhor. Sabe o que pode roubar a tua identidade também, nesse tempo? A expectativa do outro sobre você. Ou o que você gerou sobre os outros. E deixa eu te dizer, as pessoas não devem nada. As pessoas não te devem nada. Porque a gente se importa tanto. Se guarda das ofensas. Se guarda das ofensas. Porque você acha que alguém te deve alguma coisa. As pessoas não devem nada a você. Isso pode bagunçar e roubar a sua identidade. Talvez as expectativas que as pessoas geram em você. Talvez você não consiga atingir a expectativa do outro sobre a sua vida. E se você se move dessa forma, tentando suprir uma expectativa da outra pessoa, você vai perder a sua identidade. Você precisa ser movido por aquilo que o Senhor diz ao seu respeito. Talvez para você seja muito difícil isso, porque você cresceu em um lar onde colocaram expectativas sobre a sua vida, onde você já estava no ventre e os seus pais já traçaram toda a sua trajetória, onde você cresceu já tendo o peso da expectativa deles. Eu preciso ser isso, eu preciso fazer isso, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser um médico, eu preciso, porque eles estão direcionando isso. Deixa eu te dizer, às vezes você vai precisar frustrar. Porque isso pode roubar a sua identidade. Isso não é a identidade que Deus tem sobre você. Isso é a identidade que os seus pais têm sobre você. Qual é a identidade que Cristo tem sobre você? É essa identidade que nós precisamos nos mover, sabe por quê? Porque senão nós vamos estar perdidos e nada adianta. Vou levantar situações que vai gerar comparação em você. E pasme, isso acontece em momentos de crise. Porque quando nós temos a nossa identidade firmada, nós sabemos que nós somos nele. Mas quando nós estamos em processos de crise, tantas coisas fazem a gente se comparar. Porque fulano é assim, porque ciclano é assim. E ele é melhor do que eu. Ele faz melhor do que eu. Ele é um profissional melhor do que eu. Ela é uma pastora melhor do que eu. Ele é um empresário, um funcionário melhor do que eu. E a gente começa a se comparar. O meu irmão é melhor do que eu. A minha irmã é melhor do que eu. Momentos de crise fazem a gente se comparar. E a gente acaba perdendo a nossa identidade, querendo ser quem Deus não nos chamou para ser. E você vai viver isso esse ano. Eliabe se levantarão no seu externo para te perseguir, mas também se levantarão aqui, no seu interno. E você precisa lembrar. Elias sabia onde estava, mas não sabia quem era. E quando a identidade deixa de ser firmada em Deus, ela passa a ser construída
nos outros. Esteja firmado na rocha que é Cristo. Sabe por quê? Porque senão você vai ser definida por aquilo que as pessoas falam sobre você. Você é um rejeitado. Teus pais te abandonaram. Você é um rejeitado. Você é um fracassado. Você não consegue passar em nenhuma faculdade. Você não consegue fazer nenhuma tarefa completa. Você precisa de alguém. Você não consegue resolver uma coisa lá fora. E você começa a crescer dessa forma. Lembre-se, você irá passar por essas crises esse ano. Eita Deus. A primeira coisa é Eliabe se levantará. E a segunda coisa é: você terá crise de identidade no meio ao processo. Mas a terceira coisa está lá em Deuteronômio 7. Versículo 1. Deuteronômio 7, versículo 1. Amém? Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra, da qual tomarão posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que você. Quando o Senhor, seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as separarão para a destruição. Não façam alianças com elas, nem tenham piedade delas. Vai para o versículo 5. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, despedacem as suas colunas sagradas, despedacem os seus postes de Aserá e queimem os seus ídolos. Versículo 26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês também serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Só quero. Primeira coisa que eu falei foi que Eliabe se levantará. A segunda coisa é que você vai passar por crises de identidade. E a terceira coisa é: situações do seu passado vão vir à tona. Resolva. Pessoas irão viver isso, onde o seu passado vai vir atormentar você, mas não de uma maneira negativa, mas para que você solucione, para que você resolva. Porque não adianta você tentar avançar se você está preso ao seu passado. Não tem como. Talvez você possa até se esticar para avançar, mas tem uma hora que não dá. Você vai ter que botar o pé em outro para continuar caminhando. Não dá para você só se esticar achando que você está avançando. Você vai continuar parado. Você precisa dar um outro passo e um outro passo. E para isso acontecer, você precisa resolver o seu passado. E situações se levantarão esse ano para fazer com que você resolva isso. Porque muitas pessoas têm vivido quebrando a aliança com Deus e levantando altares de outra geração. Então não se assuste se Deus trouxer situações mal resolvidas. Você precisa quebrar cultura. Quebrar culturas que não é dele. Isso é algo que o Senhor ministrou ao meu coração há algum tempo. Todo ano, quando a gente vira o ano, o Senhor ele fala conosco
comigo e com meu marido, esse ano foi um pouco diferente, porque além de falar conosco em uma situação pessoal, né, em uma nossa vida pessoal, ele também nos entregou uma palavra sobre a igreja, mas essa palavra em específico foi sobre mim. Quando eu estava orando, o Senhor falou que algumas pessoas iriam passar por isso também. Se resolver com o seu passado, fala de você de fato solucionar algo que está mal resolvido, quebrar altares, para que você não leve para dentro da sua casa. A gente acabou de ler que a palavra fala: não leve coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, quebre os altares. Essa foi a ordem. Só que o que a gente tem feito? Às vezes a gente levanta altares da nossa da cultura antiga, de outras gerações, talvez de nossos tataravós, dos avós, e a gente traz como uma cultura para a nossa casa. Só que a nossa cultura precisa estar recheada da cultura do céu. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Nesse contexto, Jesus falava de uma nova obra de Deus que não cabia em estruturas antigas. Mas esse princípio continua sendo verdadeiro. Não conseguimos viver o novo de Deus carregando estruturas internas que pertencem ao passado. Porque existem pessoas que talvez se frustram dentro de um casamento. Porque existem pessoas que se divorciam em grande escala. A maioria das vezes você olha para a família é destruída. E por que isso acontece com você? Porque você não quebrou os altares, você levou os altares para dentro da sua casa. Você não quebrou os altares da sua família, que talvez o seu pai traía sua mãe, que talvez a sua mãe se prostituía, que talvez eles eram gananciosos, só pensavam em dinheiro, que talvez eles eram egoístas, orgulhosos, que talvez eram drogados, alcoólatras. E você vai levar isso para dentro da sua casa. Você precisa quebrar esses altares. Não tem como avançar se você não quebra esses altares. Você irá quebrar uma aliança com Deus. Você irá quebrar uma aliança com Deus. Não adianta tentar avançar. O Senhor vai levantar o seu passado. Muitas pessoas nessa casa vão ter que lidar diretamente com o seu passado, com traumas, talvez com os seus abusadores, talvez com pessoas que lhe feriram profundamente. Você vai lidar com o seu passado, porque o Senhor quer que você avance. Você não vai avançar enquanto você não resolver. Sabe um exemplo de uma cultura que talvez você carrega hoje? Ativismo. Você não consegue parar, você se sente culpado, porque você cresceu entendendo que se não fizer, não acontece. Se você não fizer, você é um preguiçoso. Se você não fizer, você é uma preguiçosa. E aí você cresceu com essa mentalidade e você leva isso para sua casa. Altares que você não consegue quebrar e você se sente culpada se você parar. O Senhor, Ele vai mexer na sua estrutura. Ele quer curar você. Ele quer trazer uma cultura que é do céu. E você precisa quebrar. Você precisa quebrar esses altares. Isso aconteceu comigo hoje. Eu disse: Amanda, eu vou falar no culto, porque eu vou confessar meu pecado para vocês. Eu descobri há pouco tempo que eu sou muito autossuficiente. Talvez vocês já perceberam, mas eu nunca tinha percebido. E eu pedi a Amanda para fazer uma arte aqui pro telão, inclusive ficou linda.
E quando eu pedi para ela não fez da forma que eu queria. E aí eu já fiquei agoniada e eu disse, meu Deus, eu disse, olha, mano, deixa que eu faço. Na hora o Espírito Santo falou, que hipócrita você é. Um tapa na cara. Porque eu estava montando a ministração, eu estava nessa parte, nessa hora. E aí ele falou, só preste se for você é. Aí na hora eu mandei mensagem para a Amanda, eu disse, olha, o Espírito Santo me constrangeu, me perdoe. Perdão, Senhor. Faça do jeito que você quiser. Aí meu olho é assim. Faça do jeito que você quiser, vai dar certo, meu Deus. Mas sabe o que é isso? Uma cultura de que só presta se eu fizer. Se eu não fizer, vai dar errado. Se eu não fizer, tudo vai sair do controle. Estou confessando meu pecado. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E o Senhor tem me moído nisso. Por quê? Porque é uma cultura que eu preciso quebrar. E eu sou o quê? Eu sou a perfeita? Não. A gente precisa quebrar esses altares. Aí depois sobrecarrega. Aí depois não sabe por que foi. É só porque você quer controlar tudo só. Só isso. Quem está se identificando? Ninguém quer confessar o pecado, não é só eu. Mas são culturas que nós precisamos quebrar. Situações mal resolvidas vão surgir para você que está com o coração pesado e não quer liberar perdão. Não consegue liberar perdão. Deus ele vai te dar uma oportunidade, meu querido, para você se resolver com pessoas. Qual é a resposta que você vai dar diante disso? Estou dando um spoiler. Isso vai acontecer. Você vai ter a oportunidade de lidar com pessoas que você não quer nem olhar na cara. Que lindo isso, crente. Isso vai acontecer e você vai precisar se humilhar, perdoar. Isso vai te fazer avançar. Amém? Onde você tem mantido a sua estabilidade? Porque assim como na história da casa da rocha e da areia, o tempo ruim vai vir. Quem já ouviu essa história? O tempo ruim vai vir tanto para quem está com a casa firmada na rocha, quanto para quem está com a casa firmada na areia. Você não é a estrelinha gospel, não. Estrelinha é só minha filha. Você vai passar por situações difíceis. Não é porque você está firmado em Cristo que você vai ser o bambambam, só vitória. Não. Você vai passar por situações difíceis. Mas onde é que seus pés estarão quando o dia mal vier? A palavra fala em Salmos 40, e eu direciono vocês a meditarem. Ela fala assim, que Ele te tirará de um atoleiro de lama e te colocará sobre uma rocha. Mas Ele não vai te impedir de passar por esses processos. Os Eliabes vão se levantar. As crises de identidade vão vir. E você vai precisar ter que lidar com o seu passado. E em meio a tudo isso existe uma chave. Lembre-se. Lembre-se de onde Ele me tirou. Lembre-se do que Ele já fez. E lembre-se do que Ele já falou. Feche teus olhos, curva a tua cabeça por um instante. Pai Santo Jesus, acalma teu coração. Teu Espírito tem liberdade, Pai. Eu sei que é uma palavra difícil, meu querido.
Eu sei que talvez você queria ouvir que você vai conseguir vencer sem passar por processos, sem ter que renunciar. Que você vai conseguir vencer sem ter que abrir mão daquilo que você queria, sem ter que quebrar altares. Mas o Senhor, Ele nos direcionou e nos mostrou que não é bem assim. Ele mostrou que vamos passar por momentos difíceis, onde a nossa fé será provada e esmagada, onde o nosso caráter será provado e moldado. Onde nós teremos que lidar com fantasmas do passado. Mas se nós estamos firmados na rocha, nada nos abalará. Nada nos abalará. Continua com teus olhos fechados. Continua com teus olhos fechados. Começa a lembrar aí no teu lugar. Começa a lembrar de onde o Senhor te tirou. Alguns estavam presos no Egito, sendo escravizados, por Faraó. E o Senhor te tirou de lá. Hoje você tem acesso à terra prometida. E você esquece de como o Senhor fez durante o deserto, do que o Senhor fez durante o deserto. Algumas pessoas estão vivendo momentos bons, mas isso também pode te roubar dele, porque você pode se perder. Algumas pessoas têm enfrentado dúvidas, setas na mente sobre quem é. Talvez você está em um lugar, mas sem saber quem é. Deixa eu te dizer, meu querido, o Senhor Ele vai te ensinar a enfrentar tudo isso. Confia, permaneça, porque estabilidade não significa vitória, significa permanência. Se coloca de pé no teu lugar. Vamos adorar ao Senhor.
reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, não vou te chamar aqui na frente, eu não quero te constranger, mas eu te convido a colocar a mão no teu coração se você quer esse Jesus. Eu sei que a palavra que você ouviu não foi uma palavra de conforto e nem de vitória, mas deixa eu te dizer, em meio ao caos, em meio aos processos, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá colo, é Ele que é o nosso Pai, é Ele que nos coloca no colo. E você precisa conhecer mais desse Jesus, desse Deus, desse Pai que é tão bom. Se você quer aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida e começar a caminhar com Ele, coloca a mão no teu coração. Deixe que Ele transforme você, deixe que Ele molde você. Eu vou orar por você. Espírito Santo, eis aí os teus filhos, Pai. Eis aí os teus filhos, Jesus, que hoje reconhecem a tua soberania, reconhecem a tua autoridade e querem participar da tua família, do teu reino, Jesus. Que o Senhor possa ajudá-los, direcioná-los, que eles possam se sentir pertencentes ao Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa transformar de dentro para fora, Jesus. Que o Senhor possa ajudar a renunciar, que o Senhor possa dar um destino, que eles possam entender o propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, nos procura no final. Eu vou estar aqui na frente. Eu quero te dar um abraço. Eu quero dizer que você é amado, você é amada, amém? A segunda oração que eu queria fazer é se você já está passando por esses processos que foram citados aqui. Se você não está passando, meu querido, deixa eu te dizer, você vai passar, mas não se assusta. A palavra fala que Ele se preocupa conosco. Mas se você já está vivendo isso, se você tem visto pessoas se levantarem, Eliabes, vozes contrárias à do Senhor, perseguições se levantando sobre a sua vida, coloca a mão no teu coração. Se a sua mente tem lhe perseguido, tem tentado roubar os sonhos do Senhor sobre a sua vida, se a sua mente tem que levar para destinos contrários, coloca a mão no teu coração também. E se você está tendo que lidar diretamente com o seu passado, se você está tendo que lidar com pessoas que você precisa perdoar,
você está tendo que lidar com quebras de altares, que está sendo difícil, culturas que precisam ser deixadas de lado, e você precisa lidar com isso. Coloca também a mão no seu coração. Eu estou orando por mim, por você, eu sou a primeira. Coloca a mão no seu coração, levanta a tua mão, faz um sinal para Ele. Espírito Santo, eis-nos aqui, Jesus. Nós sabemos que não é fácil, Deus. Nós sabemos que os processos são dolorosos. Muitas das vezes nós queremos fugir, nos esconder. Nós perdemos a nossa identidade muitas das vezes porque nos perdemos do Senhor. Mas nós queremos encontrar um caminho de volta para Ti. Nos cura, nos faz viver esses processos, mas nos sustenta. Que os nossos pés estejam firmados numa rocha sólida, que vozes contrárias não venham nos atingir, não venham nos derrubar, Jesus, pois nós estamos firmados em Cristo, a pedra angular, aquele que sustenta toda a casa. Espírito Santo, nos ajuda a lidar com o nosso passado, nos ajuda a ter coragem e ousadia para enfrentar, nos ajuda a ter coragem para quebrar altares que foram construídos, nos ajuda, Jesus, a se mover não pelas expectativas das pessoas, mas pelaquilo que o Senhor nos fala. Em nome de Jesus, nos livra de toda comparação, Jesus. Nos livra, Jesus, de toda comparação, de toda dúvida, de toda seta. Nos ajuda a lembrar de onde nos tiraste, do que o Senhor fez e para o destino que o Senhor quer nos levar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez: estou firmado na rocha, com fé.